Leandro, você tem 10 anos no mercado digital. Quanto que você já faturou nesses anos? 400 milhões nos últimos 10 anos vendendo produto digital na internet. E o que você faz? Eu ensino as pessoas a contarem melhor as suas histórias. Eu acredito que as pessoas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. E foi isso que eu fiz nesses últimos 10 anos. Eu envelopei produtos em formato de história. Qual foi um grande lançamento que você fez, Leandro, que você pudesse compartilhar com a gente? Cara, em 2019 foi, na verdade, o primeiro 8 em 7 do mercado digital, que foi... Explica o 8 em 7 pra turma. 8 em 7 são mais de 10 milhões em 7 dias. Nesse caso foi uma história muito louca, porque eu tinha um contrato com a XP Investimentos, a Infomoney, na verdade, que era uma empresa do Grupo XP, e ali eu lembro que eles me chamaram e precisava fazer um produto novo. Na época não tinha base para vender, porque a base estava saturada. Na época não tinha produto para vender. Eu falei, nossa, não tem base, não tem produto, como que a gente vai fazer isso? Eles falaram, por isso que a gente chamou você aqui. Aí eles precisavam bater uma meta lá de fazer 10 milhões em venda. Eu falei, caraca, tô aqui na expectativa para ver como é que vocês vão conseguir fazer esses 10 milhões. Então, por isso que a gente chamou você. E aí, cara, o que eu fiz, né? Que é o grande lance de você buscar uma história para vender. As pessoas estão na internet procurando uma história para vestir e poder chamar de dela. E aí eu enxerguei um podcast que eles tinham na época que chamava Ações Stock Picking com o Salomão. E eu falei, cara, quantas pessoas escutam esse podcast? Eles falaram, só umas 7 mil. Eles estavam acostumados com aquelas bases gigantescas, né? Tipo, quanto que tinha na base da Infomoney? Tem 3 milhões de leads, 2 milhões de leads. Eu falei, cara, tem 7 mil usuários ali escutando esse podcast? Eles falaram, tem. E a gente decidiu falar, por que não lança um MBA então? Mas que MBA que a gente vai lançar? Eu falei, qual que é o nome do podcast? Ações e Stock Picking. O MBA de Ações e Stock Picking. Ele falou, mas não existe um produto desse. Eu falei, tá aí, a narrativa é essa. Não existia, agora existe. E aí eu fiz uma pergunta pro host do podcast, o Salomão, na época. Eu falei, que é uma pergunta-chave, que é, qual é o objeto de desejo? Por que que essas pessoas estão escutando esse podcast? E aí eles falaram assim, cara, eles estão escutando esse podcast porque é o único lugar que dá acesso aos heróis do mercado financeiro. Eu falei, obrigado pela narrativa, MBA de Ações e Stock Picking. Não existia, agora existe. O único que te dá acesso aos heróis do mercado financeiro. Link para você entrar no grupo do Telegram. Tivemos uma ideia num dia, no dia seguinte a gente já lançou a ideia no podcast, jogamos das 7 mil usuários únicos, 4 mil pro Telegram, e foi uma loucura para desenvolver esse produto, porque o pessoal queria saber sobre o MBA, isso em 2019. Aí a gente falava, o que você espera do MBA? O pessoal falava assim, cara, eu quero ver se vai ter uma aula com o Luiz Barsi. Aí eu ligava pro Fernando Henrique, que hoje tá na Stage V4, trabalhava comigo, começando no mercado digital comigo lá em 2018, 19. Aí eu falava, Fernando, consegue aula com o Luiz Barsi? Aí ele conseguia, sim, consegui. Aí eu mandava o design fazer uma arte correndo, confirmada. Aula com o Luiz Barsi no MBA. E a gente foi confirmando as aulas, fazendo em real time. 20 dias depois a gente conseguiu fazer o lançamento e a gente vendeu 16 milhões de reais desse produto. Em 2019 foi o único 8 em 7 do mercado digital. Eu subi num palco num evento de 10 mil pessoas, peguei um prêmio de 8 em 7 sozinho lá, por causa de um produto que não existia, mas passou a existir por causa, quando você está atrelado à história, você meio que olha para a realidade e fala, beleza, dentro dessa realidade, qual história que eu posso contar e como eu posso monetizar essa história. E Leandro, curiosidade, como é que você começou nesse mundo? 2019 que você comentou, 2019, né? sim. Então foi um grande lançamento, um ponto alto da tua história, da tua jornada. Sim. Voltando para trás, como é que você começou nesse mundo? Porque você virou uma referência no marketing digital, virou uma referência em storytelling, narrativa, mas voltando no tempo, como é que você começou nesse mundo? Como é que você começou a se aperfeiçoar? Enfim, fortalecer a tua fortaleza de narrativa e storytelling. Irmão, eu caí no empreendedorismo assim, é loucura. Eu comecei com música, eu sou artista, toco violão desde os 9 anos, nasci em Itaquera, estudei na escola Cidade de Hiroshima, essa escola existe, tá, gente? Pesquisem na internet, e é uma bomba mesmo. E aí, nessa escola, era muito louco, porque era treta todo dia, o pau quebrava lá em Itaquera, né? E aí meu pai, preocupado com tanta treta na escola, ele me colocou numa escola particular, Liceu Camilo Castelo Branco. Só que ele esqueceu que a escola particular tem que pagar a mensalidade, né? Então ele me colocou na cara e na coragem. Naquela época atrasava a mensalidade, a prova não subia, tá ligado? Uau. E aí passava um constrangimento. Leandro, sua prova não subiu, desce lá pra você pegar a prova. Aí se descer na secretaria, perdia 15 minutos da prova. Então a vida minha começou bem fácil ali em Itaquera, bem tranquila. E com 17 anos, cara, eu decidi sair de Itaquera e viver do sonho que era ter banda, viver de música. Fui pra Casa Verde morar num estúdio, morar num sofazinho de um estúdio. E ali eu comecei a produzir bandas. Várias bandas começaram lá. A galera do NX0 começou lá. Era uma loucura. E eu comecei a produzir música. Da música, eu fui pra música gospel. Comecei a produzir muito disco de música gospel. Eu era guitarrista. E aí produzi uns 70 álbuns de música gospel. Inclusive tem uma música que chama Já Posso Suportar, do Pregador Lu, que é uma música que é composição minha, produção minha, lá de 2008. Pregador Lu é um clássico do mundo gospel. Isso a gente escutava anos atrás. Que legal. A gente fez algumas coisas juntos. O PG, que era vocalista da Oficina G3, eu fiz todos os discos depois que ele saiu da Oficina G3. Eu era o guitarrista que tava tocando com o PG no DVD de 2007, Eu Sou Livre. Cabeludão.
Era eu lá. Essa é novidade, que legal, cara. Você assistiu esse DVD, não? Pô, eu era super fã, cara. Que legal, cara. Muito legal. Cara, eu era produtor e guitarrista. Você não é da época da Cauê. Você é muito novo, né? Meu irmão escutava. Você não, pô, que legal, cara. Cara. Olha aí, gente. Você que tem menos de 30, relaxa que isso aqui é papo de a revelação de que tem mais de 30. Aí, cara, o que aconteceu? Eu era da produção musical e, naturalmente, era um quebrado financeiramente. Um cara que trabalhava muito, mas é um mercado que não tem dinheiro. Então, você fazia tudo basicamente de graça pra conseguir o seu nomezinho sair no CD. Era uma loucura. Aí, em 2012, cara, foi muito louco, porque eu produzia música. E aí, uma banda católica chamada Rosa de Saron, os caras viram um clipe do Pregador Lu, que eu tinha trabalhado junto com ele na música. Mas o pessoal viu o clipe e achou que eu tinha feito o clipe. E eles me ligaram e falaram, cara, quanto que é pra fazer um clipe tipo esse? E eu, quebrado, precisando de dinheiro... Bora. Falei, é 13 mil reais. Aí os caras, 13 mil? Eu falei, 13 mil. Daquele jeitinho? Eu falei, daquele jeitinho. Vai ficar top. Aí quando eu disse, eu falei, meu Deus, eu nunca fiz um clipe, cara. Porque os caras não perguntaram se eu tinha feito um clipe. Isso vai uma lição de empreendedorismo aqui, tá? Se você esperar estar pronto pra fazer as coisas que você precisa fazer, você não vai fazer nunca. E aí o que aconteceu, cara? Eu peguei o meu Celtinha prata, na época parcelado 72 vezes, comprado com 0 de entrada, no nome da minha irmã. Aquele mais pelado de todos, sabe? Aquele que não tem nada, nem direção hidráulica, nem vidro, né? Fui no caminho orando pra Campinas encontrar os caras, falar, cara, eu preciso de uma ideia. Comecei a orar, Jesus, me dá uma ideia aqui, porque eu preciso chegar lá e ter uma ideia. E Jesus não me deu ideia nenhuma na hora ali. Devia estar muito ocupado. O que vocês estavam fazendo em 2012 aí? Todo mundo tá escutando a gente aqui. Ó, o Brenão, tava dando trabalho. Aí, cara, não tive nenhuma ideia. Cheguei lá, sentei com os caras, estômago gelando. Tipo, cara, o que eu vou falar pra esses caras, mano? Eu preciso fechar esse clipe, porque eu preciso dar grana, eu preciso pagar a conta. A semana que vem eu tô sem grana. Aí, quando eu sentei com os caras, eu perguntei pro Guilherme de Sá, vocalista, o que você quis dizer quando você disse o que você disse nessa letra? A música chamava Cassino Boulevard. E aí ele foi e me contou que a música queria dizer que a vida é um cassino, você é a ficha. Uma escolha sua no presente determina o teu futuro. A pessoa que você vai casar determina o teu futuro, o seu sócio determina o teu futuro. Suas decisões presentes, cotidianas, elas mudam completamente a vida que você vai ter lá na frente. A gente sabe aqui, cara, por causa de uma decisão, muda tudo. E aí eu entendi a pegada do clipe, sugeri pra ele, por que a gente não faz um clipe então, que é um cara que tomou 3 decisões no mesmo espaço-tempo, e a gente mostra as 3 decisões aonde deu, em paralelo. Mostra o cara que casou, o cara que não casou. Os caras adoraram a ideia, a gente fez o clipe, tem uns 5 milhões de views no YouTube, você pode ver lá. É até engraçado que na ficha técnica do clipe eu tive que inventar uma ficha técnica. Então tá lá, roteiro, a minha esposa, Erika Eckstein. Ela é roteirista? Não, mas eu falei, mas você escreve a mesma coisa. Põe o nome dela aí no roteiro. Produção, Lísias Braga, o baterista da igreja, tá ligado? Ele falou, mas eu nunca produzi um clipe, meu. Eu falei, cara, você chega antes de todo mundo pra montar a bateria e sai depois de todo mundo. É a mesma coisa. Vamos produzir o clipe. Meu pai era fotógrafo de casamento, peguei ele pra filmar o clipe, cara. Ele pegou a câmera, mas eu nunca filmei. Eu falei, vai filmar agora, nós vamos fazer o primeiro clipe. Fiz esse clipe, cara. E aí eu aprendi a mexer com vídeo. 2 anos depois, em 2014, eu conheço o mercado digital, conheço o Érico Rocha pela internet, fórmula de lançamento. E aí, cara, eu faço pra ele, sem ele pedir, um vídeo de estudo de caso de um cliente dele, de um aluno dele, que tava pra ser despejado. E aí, por causa de um lançamento, o cara mudou a vida dele. Eu vi aquela história da família, fiquei emocionado com a história. Falei, cara, eu vou fazer um vídeo dessa história aí. Que ano que era isso? 2014. Falei, cara, eu vou fazer um vídeo dessa história. O que eu fiz? Liguei pro cara, consegui o contato do cara que morava na Suíça, fiz o vídeo à distância, o cara filmando lá, me mandando os arquivos, editei o vídeo e mandei pro Érico sem ele pedir pra mim. Quando ele assistiu o vídeo, ele chorou. Falou, cara, como é que você faz isso? Esse vídeo, caraca. Aí ele mostrou pro mastermind dele, todo mundo chorou também. Aí ele passou o vídeo no evento ao vivo, em 2014, todo mundo também chorou. E aí ele falou, cara, como é que você faz esse storytelling, cara? E eu falei, o que é storytelling? Eu não sabia o que era. Aí ele falou, é isso que você faz. Eu falei, mas eu só sei fazer, não sei o que é. Aí, cara, quando esse vídeo estourou, se em 2014 eu era um cara que tinha lá 300 mil reais em dívida, em 2015 eu já tinha me tornado um big player do mercado, porque todo mundo queria que eu produzisse os lançamentos. Então eu comecei a cobrar 200, 300, 400 mil reais e tinha fila de espera, porque todo mundo queria. Porque o primeiro lançamento do Érico que eu entrei com essa produção, a gente saiu de 4,3 milhões para 9,6. Uau. Isso em 2015 era muito assustador. E aí todo mundo veio, começou a me procurar para fazer os lançamentos. E aí, como eu era produtor já, eu só transferi a habilidade da skill pro lançamento. Fiquei 2 anos prestando o serviço ali, fazendo lançamento. E por causa daquele um vídeo, e que eu só consegui fazer aquele vídeo por causa daquele clipe que eu fiz sem saber fazer clipe,
Que legal. Parece que o vocalista do Rosa de Saia não estava certo, as suas escolhas realmente mudam completamente seu destino, e aquele um vídeo mudou completamente minha história. E é o famoso connecting the dots, né? As coisas ali na hora talvez não fazem tanto sentido, mas quando você olha pra trás, tudo se conecta, né? Não, eu tava Isso fazendo... é maravilhoso. Eu tava fazendo cara, não tava pensando em nada. Estado de pureza, assim. Eu tava fazendo o quê? Cara, o que eu tenho na mão pra entregar, eu sei fazer vídeo. Eu vou fazer um vídeo, vou entregar pra aquele cara ali. E foi o que eu fiz. Uau, impressionante. E uma curiosidade, você passou a vender pro B2C também ou trabalhava só com consultorias para lançamentos digitais? Como é que foi esse movimento teu entrando e se consolidando no mercado digital? Então, teve algumas etapas. A primeira etapa, a prestação de serviço. Então, prestava serviço e estava fazendo lançamentos com os maiores do mercado. Então, na prestação de serviço, eu associei a minha imagem aos maiores do mercado. Muita gente, ela come bola, né? As pessoas não querem entender que o primeiro passo, cara, você quer ter uma boa marca, você tem que associar a sua imagem e servir quem é grande, cara. Porque o aprendizado que existe quando você serve alguém que já é grande, ele é um aprendizado que não cabe. Eu lembro na época que todo mundo falava, pô, velho, você tá prestando serviço, você tá ganhando 300 mil reais por lançamento, você podia ganhar 3 milhões. Eu falava, aparta-te de mim, Satanás. Porque a galera zoião, cresce o zóio demais. Aí em 2018, 17 para 18, eu parei de prestar serviço e comecei a lançar experts. Lancei uma youtuber maquiadora amiga da minha esposa. Aí depois fiz uma sociedade com Augusto Cury, que foi muito bem sucedida. A gente fez a Academia de Gestão da Emoção. Aí a Empíricos me convidou para fazer os lançamentos deles, a gente entrava em sociedade nos produtos, depois com a Infomoney também a mesma coisa, variável, percentual. Aí fiquei sócio do Murilo Gana, Keep Learning School, tinha uma escola de criatividade. E aí era lançamento semana sim, semana não, cara. Foi nessa época aí de 17 até 2021 que praticamente eu tinha 2 carrinhos abrindo por mês. Era loucura, 2 carrinhos abrindo por mês e sempre no bastidor, sempre ali, arquitetando a estratégia como estrategista de narrativas ali, ó. A história que a gente vai contar é essa, não, vamos contar essa história agora, a mensagem tem que ser essa. Aí em 2021, eu decidi sair do bastidor e me lançar. E aí eu fui pra frente, produzir conteúdo pro Instagram. Aí foi um ano absurdo, a gente fez vários lançamentos grandes, assim, com storytelling pesado, criava personagem, os negócios pareciam uma série de cinema. Foi um ano forte, assim, muito bom. Um produto só que a gente colocou no mercado. No primeiro ano do produto, a gente vendeu uns 25 milhões desse produto. No primeiro ano, foram mais de 7 mil alunos, uma recorrência de 3 mil reais no primeiro ano de nascimento da escola. Só que ali no final de 21, eu vi que tinha um ciclo que tinha acabado, cara. Que era o ciclo de fazer lançamento, que era o ciclo de ficar só no universo do lançamento. Aí eu comecei a me abrir para outros mercados, a entender como funcionava o departamento comercial, a entender como funcionava a estrutura de liderança, a entender outros universos. Ainda tem espaço para quem está nos acompanhando aqui, quer lançar algum produto no digital? Você acredita que ainda tem futuro, ainda tem oportunidade? Como é que você está enxergando o mercado hoje de lançamentos? Então, cara, eu acho que o mercado hoje, ele não é aquele hype todo que já foi, porque hoje não é mais fácil. Antes era fácil, cara. O cara fazia tudo errado e dava certo. Antes, eu até falava para todo mundo, sabe como que eu tirava o medo da galera? Que eu ensinei muita gente a lançar, né? Eu formei aí 7 mil estrategistas de lançamento. Então, assim, muita gente. Aqui, ó, estamos com aqui. Tem um aí, nos bastidores. Então, tem muita gente que eu ensinei a lançar. E aí eu falava pro cara, irmão, a única coisa que você precisa fazer, você pode errar tudo. Só não erra em abandonar a pessoa no meio do caminho. Se você conduzir a pessoa de uma ponta a outra, vai vender. E todo mundo ficava meio chocado, mas, cara, como assim? Eu falava, cara, essa foi minha premissa. Eu lembro de 2017 que uns 30 lançamentos que eu fiz entre 17 e 18 era lançamento sem copy. E aí o mercado falava assim, caraca, mano, como é que você vai fazer um lançamento sem copy? Porque até então o lançamento era como? Pega um teleprompter, grava o CPL, fica na frente do CPL e fica lendo o teleprompter. E o Augusto Cury falou, eu não vou gravar um texto que eu não escrevi e eu não vou escrever um texto para fazer esse lançamento, que é quase um livro, tinha 300 páginas. Eu falei, Augusto Cury, vamos fazer uma entrevista e da entrevista eu tiro tudo que eu preciso. Que legal. Então eu inventei esse modelo de lançamento documentário lá em 2017, 18. Lançamento documentário, lançamento de MBA. A gente lançou MBA em 2018, cara. Fazendo lançamento MBA. A gente colocou um funil de 120 milhões lá no ecossistema da XP Infomoney, com o Fernando, inclusive, usando a modalidade de lançamento para produto de 18 a 30 mil. E aí eu nunca tive o apego do tem que ser assim. Eu falava, cara, a gente só precisa conduzir as pessoas do jeito que elas aceitem ser conduzidas. Então o Augusto Cury falou, não quero gravar texto, senta aí, vamos fazer uma entrevista. O outro não queria fazer 4 CPL, que era muito vídeo de lançamento, vamos fazer um CPL único, um vídeo só. Então eu nunca tive apego ao formato, sempre adaptava o formato à necessidade e sempre deu certo. Então hoje, mais do que nunca, cara, quem não souber adaptar o formato, tá flopando o lançamento, porque o cara pega uma regrinha e ele segue aquela regrinha à risca. E aquela regrinha tem várias variáveis que já não funcionam mais de acordo com o comportamento do público. O que não funciona mais
que antes funcionava muito bem, Leandro? Por exemplo, você só fazer o lançamento, captar direto pro CPL, sem ter nenhum tipo de produção de conteúdo, sem ter relacionamento com o teu público, sem engajar, sem fazer Isso nada. antes funcionava. Mas funcionava muito. Não é que não funciona mais, é que não funciona na escala. É muito mais difícil hoje. Lógico que funciona. Cara, eu quero faturar 5 milhões por ano. Dá pra eu fazer 5 milhões por ano sem produzir conteúdo e ter uma rede social engajada? Dá pra construir uma estrutura aí que vai fazer esses 5 milhões por ano sem você produzir conteúdo constantemente. Agora, cara, eu quero fazer 30. Eu acho difícil. 20. Impossível? Não, deve ter uns malucos ou outro, mas não é uma regra. Então, assim, tem coisas que antes era muito mais fácil. Você comprava um monte de lead, o lead era barato. Cara, se veio o lead ruim, tá tudo certo, irmão. Hoje já não, tô pagando mais caro, tem que qualificar mais. Tem que ter um time comercial para otimizar o processo, o fluxo. Cara, a realidade do mercado digital é que a gente começou lá atrás, não precisava de time comercial e não precisava de rede social, irmão. A gente não usava rede social. Começou a usar rede social na pandemia, cara. Foi na pandemia que a galera do mercado digital, de infoproduto, começou a falar, pô, eu tenho que usar rede social. Tinha uns 2 players do mercado digital que era bom de rede social, o resto ninguém nem sabia usar. Porque todo mundo ficou muito bom em fazer criativos, ajustar uma narrativa forte, jogar essa demanda para dentro de um funil de 3, 4 vídeos, converter esse cara e foi. Esse modelo, ele estagnou. Por que ele estagnou? Porque as pessoas lá atrás era ter feito novidade, tudo era novidade. Agora, mano, depois da pandemia, todo mundo ao vivo. Antigamente era, o cara entrou ao vivo. Lembra disso antes da pandemia? A família inteira parava pra ver o que tá acontecendo, né? Tem um cara ao vivo, o cara tava ao vivo, fazer um negócio ao vivo era absurdo. Depois, ao vivo, o mercado é cíclico, né? O ao vivo virou comum. Então, hoje, todo mundo tá ao vivo e tal. Pode ser que daqui a pouco, nesse momento agora, quem começar a fazer os vídeos gravados de novo, editadinho, pra economizar tempo da galera, o mercado volta a tracionar com isso. Porque, por que eu vou assistir o cara falando 4 horas ao vivo lá, se eu construir uma narrativa pra justificar essa mudança de rota e falar, eu poderia fazer um vídeo ao vivo de 3 horas pra você, 4 horas, mas eu decidi organizar, a gente gravou, editou bonitinho, 30 minutos pra economizar seu tempo, porque eu sei que você tá cheio de coisa pra fazer e eu vou economizar seu tempo. Quando você vende a narrativa, o cara fala, ele não tá comprando o seu vídeo, ele tá comprando, o cara fez um trabalho todo ali de economizar pra me entregar em 30 minutos. Então, a gente tem esse mercado que os fundamentos sempre vão funcionar, porém, o comportamento do público sempre vai mudar, como todo mercado. E a adaptação entre os fundamentos e o comportamento é o que está ditando o sucesso de todo mundo. Muito bom. E que conselho que você daria para quem está nos acompanhando aqui? Inclusive, quem está nos acompanhando, não deixa de se inscrever no nosso canal. Tem que dar essa moral, né, Leandro? Tá muito bom esse canal, hein, mano? Pô, é isso aí. Só gente de altíssimo nível. Esse canal aí, cara. A gente tem uma meta, inclusive, um combinado com o Flávio Augusto. Até qual data? 6 de julho. 6 de julho, 100 mil inscritos no canal. Se não bater essa meta, misericórdia. Nos ajudem, gente, por favor. Tem até dor de barriga, só de imaginar. Gente. Como é que você vai prestar essa conta? Prestar contas pro Flávio e dizer que eu não bati a meta, meu irmão, tô ferrado. Não tem, cara. Precisa de ajuda quando eu digo, tá? Meus contatos aqui. Me ajuda a criar o storytelling. Vou fazer storytelling. Leandro, que conselho que você daria pra quem sonha em empreender e tá assistindo esse vídeo com frio na barriga, faltando coragem ou faltando alguma ideia ou um próximo passo? Que conselho você daria pra essa pessoa? Tem a frase do Mário Magalhães que eu gosto muito, que ele fala que quando a gente tem visão, a coragem vem de brinde, né? Então, coragem, ela é uma premiação para as pessoas que têm uma visão e se apaixonam pela visão. Igual você lá atrás, quando você viu a visão da Conquer ali, pela vida do Flávio, você viu o que ele falou, você teve aquela visão e falou, cara, eu quero fazer essa visão se tornar realidade. E aí a coragem vem de brinde. A gente entra no mercado e até hoje, né? A maioria das coisas que a gente faz, que a gente não tem capacidade para fazer, a gente tá sempre se cagando, velho. Quem tá de fora acha que o cara que já tá lá, high level, o cara não vai gelar. Cara, sempre o ser humano, mano, sentimento. A gente é uma base de dados, de sentimentos, não uma base de dados. Verdade. Então você vai ter sempre, será mesmo? Será que é isso mesmo? Cara, não tem jeito. Quando você entende que isso é comum, você meio que começa a ignorar isso e começa a se envolver para desenvolver melhor uma visão que você se apaixone. Você fala, cara, eu quero fazer isso dar certo. Eu quero fazer esse negócio dar certo. Empreender é muito sobre isso. E ter uma visão, na maioria das vezes vai ser uma decisão solitária, porque poucas pessoas ao seu redor vai entender aquela visão. Muita gente vai achar que você tá maluco, a maioria, normal isso acontecer. Flávio fala muito sobre isso, né? Depois todo mundo vai dar aquele tapinha nas costas e falar, gênio, sempre acreditei em você. Mas quem tá começando hoje, cara, eu acho que o grande lance é saia da rede social e empreenda na rede social. Porque se o cara ficar na rede social, a chance dele fracassar é de 100%. Eu não tenho dúvida hoje que a receita do fracasso para quem quer empreender no digital é ser um consumidor de rede social. Você não pode consumir rede social. Você tem que banir rede social da sua vida. Inteligência artificial você tem que saber usar com objetivo. Cara, não entra nessa loucura, porque o sistema quer te aprisionar de qualquer jeito. Antes a gente era aprisionado pelo sistema que estava posto na mesa. Agora o sistema novo, que é rede social, mais inteligência artificial, cara, isso aqui é para você ficar sempre assim, deixa
eu descobrir um negocinho agora. Deixa eu descobrir. E aí você tem uma sensação de evolução. Mas aquilo ali é uma distração disfarçada de oportunidade. E quando você vai ver, você não tá produzindo nada, não tá entregando nada, não tá gerando resultado, não tá vendendo, porque você tá no frisson do, acho que eu tô desenvolvendo. Então hoje existe um engano muito absurdo, que é essa facilidade de tudo executar muito rápido. Como o cara não tem expertise ainda, ele não consegue fazer uma curadoria para filtrar o que é bom do que não é. Então ele consome tudo. E aí quando ele consome tudo, ele se ferra. Quando eu olho para trás e vejo todos os grandes players do digital, todo mundo teve sucesso porque só tinha o Érico Rocha para consumir. A gente tinha o Érico para consumir e o Flávio para se inspirar. O Érico dando um método de como fazer ali, porque a gente estava no mercado digital para lançar infoproduto, o Érico trazia a metodologia e o Flávio expandindo a visão. Era só isso que tinha no mercado. Cara, se você quer fazer um lançamento, você vai seguir esses dois caras e vai parar de seguir todo mundo. Seja intencional. Quero aprender storytelling. Então segue a Guiari lá, fica focado naquilo ali. Depois que aprendeu, pegou, mano, para de me seguir, vai fazer outra coisa. Desaparece, entendeu? A gente faz umas oficinas aqui nesse espaço que chama Casa do Storytelling e uma das premissas dessa empresa que a gente construiu aqui, a casa, é fazer oficinas para as pessoas executarem presencialmente o que elas não estão conseguindo executar online. Então a galera vem para cá, ao invés dela aprender como fazer criativos, anúncios, ela sai daqui com 30, 40, 50 anúncios debaixo do braço para postar já no dia seguinte e já gerar resultado. Porque tá todo mundo travado com esse excesso de informação. Então o que eu falo para você é o seguinte, vocês vão consumir muita rede social até bater 100 mil inscritos no canal do Wendel, depois vocês também saem, vai cuidar da vida de vocês. Muito bom. E uma curiosidade, Leandro, por que o storytelling é tão poderoso? Por que você levanta tanto essa bandeira como uma forma das pessoas mudarem de vida também? Cara, pensa comigo. A gente nasce, a gente morre e entre uma coisa e outra, a gente vive uma história. Então, o storytelling, a história, ela é a matéria-prima da existência humana. Simples assim. O que acontece entre o nascimento e a morte? Uma história. O que a gente está fazendo aqui agora? Nesse dia a gente decidiu viver essa história juntos. Se a gente vai monetizar essa história ou não, depende de cada um de nós. Você já está aqui produzindo, vivendo essa história, está gravando. Isso vai virar um vídeo no seu canal do YouTube. Um cara vai te conhecer através desse vídeo. Aí esse cara lá na frente vai ser impactado pela Conquer. E daqui a pouco esse cara está dando depoimento que virou aluno. Então você está intencionalmente vivendo a sua história. A maioria das pessoas, elas estão vivendo no modo automático. Então ela está deixando a história guiar, como se ela não escrevesse a própria história. Tem uma caneta que ela nem sabe direito e ela só consegue ler depois com latência. Então ela tá tipo assim, minha história tá indo, ela, nossa, é verdade, aconteceu isso. Ela fica refém do que tá acontecendo, ela não tem nenhum poder de protagonismo. O storytelling é essa ferramenta que dá protagonismo na mão do empreendedor. Por quê? Porque ele começa a falar, calma aí, se tudo é uma história, então eu tenho que vender uma história para as pessoas viverem. As pessoas não vão comprar meu produto, elas vão comprar a história que eu vou contar para elas. E quando eu contar essa história, o que a mente da pessoa vai fazer? A mente da pessoa vai lá no futuro, conforme eu tô contando essa história. Vou pegar o exemplo clássico aqui do inglês, do Flavião, né? Por que aquele pitch de vendas do inglês ali é matador? Porque ele tá ali. Como seria a sua vida se você falasse inglês? O cara, nesse momento, ele desloca do presente, a mente dele vai pro futuro, imagina como seria. Depois de imaginar, volta pro presente. Quando volta pro presente, não fala inglês. Aí tem um conflito entre o futuro que a mente dele sentiu e o presente que ele tá vivendo. E aí existe um delay entre o futuro, que eu falo inglês, e o presente que eu não falo inglês. Aí ele olha pro produto e fala, opa, esse produto é um encurtador de delay, de tempo. Legal. O produto é isso. Então toda vez que a gente conta uma história, a pessoa vai pro futuro, sente, e o cérebro não distingue real de imaginário. Tanto que a gente tem ansiedade por um monte de coisa que nem vai acontecer. Então o que acontece? Storytelling é tão poderoso porque você consegue conduzir a mente humana para uma realidade que ela não viveu ainda, fazer ela sentir essa realidade, fazer ela voltar pro presente, ter desprezo e abominar a realidade atual. Isso gera um conflito, porque o que move a história é o conflito, e esse conflito faz ela tomar uma decisão e mudar de vida. Então, se storytelling não é a ferramenta mais poderosa, eu não sei o que é. Não, e é curioso você estar falando tudo isso. Eu sou da área de vendas, né? Amo a parte comercial que mudou minha vida. E a etapa mais importante das vendas é a conexão. E o que é a conexão? É entender a dor e os sonhos com quem você está conversando. Inclusive, na etapa de conexão, uma das clássicas perguntas que a gente faz para vender o nosso produto, um dos nossos produtos, que é o Conquer Plus, que tem inteligência emocional, oratória, inglês, é justamente fazer a pessoa selecionar quais das habilidades, a gente dá 10 habilidades para ela, quais das 10 ela considera mais importante ou a mais importante, e aí em cima daquela habilidade, por exemplo, liderança, a gente pergunta, que nota você se dá de liderança? E aí você pode falar, poxa, nota 6. Nota 6, Leandro, caramba, como que o fato de você ser nota 6 hoje impacta a tua vida? E aí a pessoa começa a desabafar, começa a colocar a dor na mesa. E aí você faz o lado oposto, levando pro futuro. E como seria a sua vida se você fosse nota 10 em liderança? Como o teu círculo iria te olhar? Como é que seria o olhar de admiração? Quanto você iria estar ganhando financeiramente? Que história você estaria vivendo? Que história você estaria vivendo? Então eu não sabia o que a gente estava fazendo era storytelling, gente. Olha, é poderoso isso. É porque a galera tem uma convicção que storytelling é só, por exemplo,
quando eu conto uma história para usar uma analogia. Analogia é um formato de storytelling, um tipo de storytelling. Mas toda matéria-prima humana é uma história, cara. Toda matéria-prima. O Flávio fala muito sobre isso, né? Vai montar uma empresa, mercado endereçável. Encontrou o mercado, encontra a narrativa para aquele mercado. Nem pensa no produto. Deixa o produto para depois. Foca na narrativa daquele mercado. Encontrou uma narrativa que você se empolga, depois você se vira para entregar um produto que sirva aquela narrativa. Então a narrativa está ali logo no nascimento da empresa. Todas as empresas que se destacam por narrativa. Você pega o mercado de produto físico hoje, marca nativa digital, que é DNVB, Digital Native Vertical Brands, tipo a Liquid Death nos Estados Unidos, um exemplo mais simples de entender. Cara, são marcas que contam uma história e convidam as pessoas a se tornarem alguém com aquela lata na mão. Então o cara, quando pega a lata da Liquid Death, ele fica mais rebelde. Aquilo faz ele viver uma história nova. Então ele coloca na rotina dele. É uma coisa muito importante quando você quer saber do seu cliente. Como que é a rotina do seu cliente? Porque se você conseguir se inserir na rotina do teu cliente, acabou. Ele deixa de ser um cliente e passa a ser um usuário. Por quê? Porque o cara, dentro da rotina dele, o que ele faz? Eu sempre faço um exercício aqui com a galera, aqui na Casa do Storytelling, que é fazer o que a gente chama de jornada do avatar, que é uma técnica que eu desenvolvi. E na jornada do avatar é diferente de persona. Desenhar uma persona é um checklist, é como se fosse uma foto. Jornada do avatar é como se fosse um filme. Então esse filme tem o quê? Tem cheiro, tem gesto, tem objeto, tem tom. E você narra o filme. Então eu faço um exercício, por exemplo, como que o seu avatar acorda? Ele acorda de manhã e ele fica num conflito. Pega o celular ou não pego? Aí ele viu o coach na internet e fala, não pega o celular na primeira hora. E ele fala assim, não, eu vou pegar. Não, vou pegar, vou deixar de cantinho. Aí ele vai no banheiro. Aí daqui a pouco ele fala, mas o que eu posso fazer melhor aqui do que olhar o celular? Vou olhar só um pouco. E aí quando ele pega o celular, ele olha e vê que a postagem dele não foi tão bem. Aí ele já fica deprê. Parabéns, você tá indo muito bem. Você tá começando o dia maravilhosamente bem. Aí você compara. Aí você entra no seu concorrente. Aí tá todo mundo comentando, você é incrível, você é maravilhoso, não sei o que lá. Aí você fica depressivo e já destruiu o seu dia. O que eu fiz agora aqui? É uma jornada do avatar. Eu imprimi a vida do cara na minha narrativa e esse cara fala, tá falando de mim de ponta a ponta, velho. É minha vida. Tudo. Esse cara parece que tá com a câmera me filmando. Jornada do avatar. Storytelling. Trouxe ali a história do cara pra dentro da cena, pra mente dele. Aí o cara ouve eu falando uma coisa que gera identificação e fala, pô, esse cara tem empatia. E as pessoas precisam de duas coisas pra comprar. Empatia, que é, esse cara sabe o que eu tô passando, e autoridade. Esse cara sabe o que tá falando. Muito bom. Quando o cérebro humano chega nessa convicção de que você... Empatia e autoridade vira uma chave no cérebro que fala, esse cara é confiável, posso comprar. A gente só compra de quem a gente tem confiança. E confiança é o resultado da soma de empatia mais autoridade. Pega essa, Brasil! Cara, que aula, hein, gente? A gente podia parar por aqui, porque aqui, pô, destruiu. Animal. Então, anotando, gente, importantíssimo tudo que ele tá falando aqui. Você que sonha em empreender, tem que pensar não somente no que você vende, mas naquilo que você defende, naquilo que você conta, a tua narrativa, a tua história demais. Muito legal isso que você falou, porque quando você traz esses exemplos, a gente fica imaginando, né, as marcas que mais cresceram, até mesmo a Conquer, sempre tem uma bandeira por trás, né, o ponto de identificação, empatia. No nosso caso lá em 2016, eu lembro que como pegou o fato da gente levantar a bandeira de a escola não ensina tudo aquilo que você precisava aprender. Exatamente. Uma certa rebeldia e um senso de pertencimento e empatia também, como você falou, porque a pessoa se identificava. Caraca, então quer dizer que eu não tô tendo sucesso, porque o que eu imaginei que iria me preparar para ter sucesso, que é a faculdade de pós-graduação, não me preparou. E aí abraçava a Conquer, levantava a nossa bandeira junto. O inimigo em comum era muito claro. Inimigo em comum é um elemento de storytelling. Por que o inimigo comum funciona? Porque isso faz diferença. Porque muita gente não consegue, e quando eu entrei no mercado digital e no storytelling também foi difícil, porque os livros de storytelling só apontam pra cinema, cara. Então eu tive que criar essas teorias todas, velho. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é autoral, velho. 10 anos criando coisa pra poder explicar. Porque eu fazia e depois falava, mano, como é que eu explico isso? Aí o que eu percebi? Por que o inimigo em comum funciona? Pensa comigo. De um lado, jornada do avatar, pra quem eu vendo. Do outro lado, jornada do mentor. Quem eu sou, a história que eu vendo. Jornada do avatar, tá vivendo a história dele. Jornada do mentor, eu tô vivendo a minha história. Existe uma distância entre os dois. Jornada do avatar, jornada do mentor. O que pode aproximar um relacionamento mais rápido, acelerar o relacionamento do que alguém pra gente falar mal junto? Fila de banco. Você tá na fila do banco, nem conhece o cara. O cara, pô, velho, 4 caixas, só um atendente. Aí os 3 estão atrás. É fogo, né, velho? 4 caras e só um atendente. Já fica best friend forever os caras ali. Os caras nem se conhecem, irmão. Porque o inimigo em comum, quando você entende isso, muda. Ele diminui a distância entre o avatar e quem vende. Por isso que vocês tiveram muito sucesso, porque o Flávio já bate no sistema muito forte. Então vocês já pegaram essa força que ele já vem batendo no sistema muito forte. Vocês tangibilizaram o sistema de educação como medíocre, atacaram ele. Quando atacaram ele, todo mundo que estava aqui viveu esse inimigo em comum fala, é verdade, mano, eu sei porque eu tava lá, eu fiz a faculdade, eu não sei nada de venda. Isso reduz a distância. Por isso que vocês, quando começaram, fizeram, mesmo sem entender de lançamento, fizeram um lançamento grandioso. Quando a gente entende o que cada elemento faz, a gente consegue
consegue ser mais intencional. O problema da galera não conseguir aplicar storytelling é porque a galera não entende o que cada elemento faz. Então fica tudo meio avulso. Aí todo mundo recorre à jornada do herói e fala, caraca, 12 passos e ficar contando minha história aqui o dia todo. Vou começar hoje e vou terminar amanhã, pô. Nem dá tempo de contar isso. E não tem a ver com a jornada do herói, tem a ver com entender como a vida funciona, como a mente humana funciona e o entendimento de que a história é o melhor mecanismo para driblar a barreira de defesa da mente. Porque quando eu tô tentando convencer, a pessoa tá lá, dura. Quando eu começo a contar a história, a barreira de defesa da mente baixa e aí ao invés de tentar convencer, eu começo a conduzir a pessoa. Por isso que storytelling é o quê? É uma jornada de condução. Por isso que no lançamento, quem conduzia já dava certo. Quem consegue conduzir uma pessoa de um ponto A para um ponto B vai ter sucesso. Por isso que Jesus usava tantas parábolas também, então. Absolutamente. Uma forma de se conectar. Cara, na verdade, tudo que eu ensino de storytelling veio da Bíblia. Legal. Porque nos últimos 20 anos, o único livro que eu li foi a Bíblia. Eu sou um cara que não falo isso com orgulho, eu não sou um cara de ler muito, o único livro que eu li foi a Bíblia e tudo que eu tirei de storytelling para tangibilizar veio da Bíblia. Por exemplo, transformação, né? A gente fala que mercado digital é uma jornada de transformação. Mas quem que tangibilizou isso? Jesus, quando ele chega em Pedro, quem Pedro era? Estado atual, pescador de peixes. Aí Jesus já joga uma big idea na cabeça dele. Você vai ser pescador de homens, é um topo da montanha, vira um estado desejado, pescador de peixes, pescador de homens. Eu mantive o pescador, só troquei o objeto, cara. Vai ser, ao invés de peixes, de homem, para que ele entendesse. Igual em 2021, eu fiz assim, cara, você quer ser um iludido digital ou um estrategista digital? Aí tem um checklist do lado de cá, quem é o iludido? O iludido é o cara que consome, não vende, blá 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 blá. O cara, eu sou iludido. Você quer se tornar um estrategista digital? Vem comigo que eu te transformo num estrategista digital. Se eu não tenho clareza da transformação que eu promovo com o meu produto, nesse nível de tangibilizar, eu deixo as pessoas no meio. E as pessoas no meio, elas sempre vão ter a tomada de decisão letárgica, porque ela está em cima do muro. O meio é em cima do muro. Agora, quando eu não tenho opção, ou eu continuo o iludido, ou eu pago 3 contos para esse cara me transformar no estrategista, se eu fizer ele abominar o estado do iludido, ele vai desejar mais o estrategista, que é uma parada que todo mundo também. O que vende mais é dor ou desejo. São duas faces da mesma moeda. De um lado dor, do outro lado desejo. Quanto mais a pessoa abomina o problema, mais ela deseja o produto. Então não é que uma coisa vende mais que a outra, é que quanto mais ela abominar o estado atual, mais ela vai querer uma mudança, uma transformação. Leandro, aqui um desafio ao vivo aqui. Uma aula express de como contar uma boa história, como criar uma boa narrativa. Eu fiz isso no começo do podcast. Tinha uma contextualização. Eu era produtor musical e me chamaram para fazer um clipe, uma banda Rosa de Saron. Depois do contexto veio um conflito. Tinha um conflito. Eu não sabia fazer clipe, mas eu fui lá fazer. Só que depois do conflito veio o quê? Um fundo do poço. O que é um fundo do poço? É o problema que o conflito gera. Meu fundo do poço foi chegar nos caras e não ter ideia nenhuma para fazer um videoclipe. E depois do fundo do poço, sempre vem o quê? O topo da montanha. Por incrível que pareça, o fundo do poço é o lugar mais perto do topo da montanha. E eu fechei e saí de lá com o clipe fechado na mão, topo da montanha. Contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. Pega esses 4 elementos, em menos de 1 minuto você aprendeu storytelling. Tchau, valeu, é nóis. É uma aula atrás da aula aqui, muito bom, Se inscreve no canal aí, deixa o like agora, depois dessa tem que deixar like, deixa comentário, a gente acabou de bater, agora quando o pessoal assistir vai ter outro número, mas a gente acabou de bater 10 mil. Uau. Falta 90 mil, o desafio é grande, mas estamos começando agora. Flavião, dá um share aí. Dá um share, exatamente. Leandro, o melhor conselho que você recebeu na tua jornada? Melhor conselho, siga apenas um método quando você está começando. E se você seguir 2, você vai fazer os 2 dar errado. Muito bom. Direto e reto. Tão importante quanto lutar, escolher quais brigas lutar. O pessoal acaba se distraindo, querendo fazer um pouco de tudo. Cara, escolha algo, escolha uma história e vai pra cima. Porque a galera hoje tá maluca, mano. Os caras entre 1, entre 2, entre 3, a galera... E impaciência com o resultado, né? Que é pra ontem, que é pra amanhã, e é um processo. E como o mercado de empreendedorismo, são muitas pessoas falando praticamente a mesma coisa por pontos de vista diferentes. Quando você não tem maturidade para curar essa informação, você acaba catando tudo. E aí sua mente fica numa confusão que tira o seu poder de execução. Perfeito. Então, cara, pega um mentor e foca nele. Pior conselho que você recebeu? Não seguir o seu coração. Porque a grande verdade é que o walk-talk do céu é o coração. E, cara, você sabe os nãos que você deveria ter dito e não disse, porque você fica incomodado. Você sabe quando você tá com uma pessoa e você fechou um negócio e você sai desconfortável e você fala, não deveria ter dito sim, isso vai dar errado. E aí depois o tempo passa e dá errado. Então, cara, o coração é o mecanismo de discernimento da vocação e do propósito. Então, pior conselho, já me deram esse conselho, você é um cara muito coraçãozão, muito emocional, cara, você não pode estar equivocado seguindo teu coração. Eu falo, cara, eu prefiro pagar o preço, independente da altura e do tamanho do preço, de seguir aquilo que é o coração tá mandando dizer, do que depois sofrer de arrependimento lá no final da vida de não ter feito aquilo que eu poderia ter feito. E uma lição de vida que a escola não ensina? Todas, né? A escola não ensina nada, né, bicho? Não aprendi nada na escola, velho. Eu só aprendi a fazer bagunça, né?
Na escola, cara, a gente não via a hora do intervalo, a gente jogava truco na sala de aula, irmão. Eu quase não terminei o colegial. Tipo assim, no segundo ano, esperando sair os caras, mano, nós vamos fazer faculdade. Eu falei, vocês são malucos, velho. Tô desesperado pra sair dessa prisão aqui, vocês vão fazer faculdade, mano. Vocês são loucos. E você fez? Não, eu fiquei desesperado. Eu quase que não terminei o terceiro colegial, cara. Eu tava querendo empreender, já fazendo os cortes, já tava fazendo as trocas lá em Itaquera, Feira do Rolo, né? Quem conhece Feira do Rolo? Feira do Rolo era o seguinte, você que é nova geração. Era um lugar que tinha tudo. Você possa imaginar. De rolemã, sabe o carrinho de rolemã? Você sabe o que é isso ou não? Mais ou menos. Rolemã é uma rolemã. Se você explicar dessa forma. Põe a foto aí, editor. Põe a foto. Rolemã. E a gente pegava rolemã pra fazer rodinha de carrinho de rolemã e descer a ladeira e ficar caindo do carrinho ralando. Porque o negócio corria muito e não tinha os freios, a gente caía tudo. E aí, cara, a Feira do Rolo lá em Itaquera é o seguinte, você chegava lá com 3 rolemãs e, vou trocar pra um banco de bike. Aí trocava pelo banco. Daqui a pouco o banco, tinha um cara que queria o banco. Aí trocava o banco por eu tenho 2 rodas sobrando de bike. Tenho 2 rodas agora. Cara, eu construí uma bicicleta inteira a partir de 3 rolemãs. Demorou 1 ano e meio indo na Feira do Rolo. 1 ano e meio de troca pra conseguir transformar 3 rolemãs numa bicicleta. Então assim, cara, na escola, por mais que depois meu pai me colocou ali no primeiro, segundo, terceiro colegial na escola particular, o melhor aprendizado foi o aprendizado social, né? Lidar com pessoas e tudo mais. Mas a nossa estrutura já era uma estrutura toda arcaica, né? Engessada pra caramba. E eu sempre tive muita dificuldade de prestar atenção nessa estrutura. Eu não conseguia, cara. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, mas eu não conseguia ficar 5 horas prestando atenção. Eu não conseguia ficar copiando lousa, minha mão doía pra caramba. E eu ficava deixando os intervalos no meu caderno de espaço. Então eu escrevia 3, 4, 5 folhas. Aí depois, não, vou dar um espaço. E depois eu passo a limpo. Nunca passei a limpo a lição. Então o modelo de escola tradicional, ele nunca funcionou pra mim, assim. Só que eu tive uma facilidade de que meu pai e minha mãe nunca ficaram, tipo assim, me pegando no pé e falando, pô, você é um péssimo aluno e tal. Eu passava pra tirar 6, mano. Nunca fui um aluno bom. Passava pra tirar 6. E no primeiro, e no segundo, terceiro colegial, eu passei tirando 6, colando. Eu colava em 70%, 80% das provas. Colava mesmo. Aquele modelo de ensino não fazia sentido na minha cabeça. E eu fico muito feliz que hoje, cara, a gente tem possibilidade, né? Inclusive eu tô envolvido em várias frentes educacionais do desenvolvimento desse novo modelo de ensino para essa nova geração, que não é mais esse ensino cartesiano, arcaico, porque, cara, pensa comigo, você pega o maior pico que você tem ali de pré-adolescência, os hormônios estourando, testosterona, vrá, e aí os caras mandam você ficar trancado na sala fazendo uma coisa que você não tem nenhuma vocação pra fazer. Tem sentido. Cara, a vida adulta, o homem adulto, geneticamente falando, ele é adulto já com 18 anos. A gente era pra sair com 18 anos, já uns cabra macho, empreendendo em alta performance, fazendo filho e tendo família. Só que com essa educação morosa, que o cara se forma com quase 30, o que aconteceu? Um monte de coisa que era pra gente fazer muito mais cedo, que a gente tem energia pra fazer, os caras esticaram o chiclete, pô. Então a escola é uma esticação de chiclete infinita. Você pega a 6ª, 7ª, 8ª série, dá pra transformar num ano só, pô. Você pega o primeiro, segundo, terceiro colegial, dá pra transformar num ano só. Era muito enrolação e a gente não entendia o sentido, ninguém chegava e explicava pra gente o porquê. Por que isso aqui é importante? E ia ficar toda uma sala de aula sem entender, porque era a mente. Hoje que a gente trabalha com aprendizagem, se eu não dou o porquê das coisas, cara, o lado racional da mente fica assim. Ctrl-C, Ctrl-V. E assim que eu entregava a prova, a gente sabe disso, a gente fazia o quê? Deletava tudo aquilo, então a gente decorava. Tanto que o Murilo Gun falou uma coisa que é bem engraçada, meu brother, que ele falava o seguinte, não é que eu colava, não é que a gente cola, é que eu estudava com um delay mais pequenininho, menos tempo de delay. Os outros alunos decoravam em casa e 1 hora depois fazia a prova. Eu decorava do aluno da frente e fazia a prova, mas os dois, na hora que fazia, esquecia depois. O Murilo Gun fala isso. E é verdade, cara. Porque falava, qual é o sentido que eu vou ficar 1 hora lá decorando pra depois repetir o que eu decorei e depois eu tenho que apagar aquilo da minha cabeça? Cara, então a gente pega a fase mais poderosa, infância, pré-adolescência, toda essa transformação e coloca um ritual cartesiano, disfuncional, que gera ansiedade pra caramba, porque, putz, cara, 5 horas trancado na sala com a carteira, naquele formato prisão lá, 15 minutinhos pra comer o lanche, é uma prisão, né? Todo mundo de um mesmo uniforme, vestidinho. Cara, então escola pra mim, eu sempre tive muito conflito com escola, cara. Desde pequena, assim, muito conflito. Ao ponto que tinha histórias de livros que minha mãe tinha, que não era certo fazer isso, tá? Ela não fazia certo, mas minha mãe também não era uma pessoa letrada, nada disso. Mas ela falava, então eu vou ler a história pra você e vou contar. Então eu comecei com história assim. Minha mãe lia o livro, que ela gostava de ler, e ela me contava o livro todo. E aí eu fazia a prova, eu respondia do livro baseado na história que ela me contou. E o meu cérebro registrava mais. Porque minha mãe teve de uma forma natural essa intuição de, pô, meu filho, ele é meio diferente, assim. Ele é meio criativo, tá sempre no mundo da lua. E ao invés de podar isso, ela potencializou isso.
isso. E sem dúvida alguma, se ela tivesse podado hoje, talvez eu estaria aí fazendo um monte de tratamento e processo para poder voltar à minha essência. Curiosidade, você tem filho? Tenho um filho, Davi. Você vai incentivar ele a fazer faculdade? Então, cara, eu não vou nem incentivar nem desincentivar, porque eu acho que é uma decisão pessoal. Para certas coisas, acho que a faculdade vai ter que continuar existindo, mas eu acho que ela vai ter que se reinventar e vai ter que se... Cara, eu acho que o modelo educacional, a gente não conseguiu fazer a disrupção que a gente queria com a internet e com a inteligência artificial, essa disrupção vai acontecer. Então, a natureza da inteligência artificial é disruptar o modelo educacional. Você vê as escolas aí já colocando robô com IA, o caramba 4, ensino personalizado de acordo com o desafio de cada criança, porque você nivelar já é uma coisa que não faz sentido, né? Quem tem mais de um filho sabe disso. Cada um tem um time, um jeito, um perfil. Aí você imagina que você quer colocar algo que funciona para todo mundo, não nivela, entendeu? Então, eu acredito que a gente está vivendo a fase de maior disrupção do modelo educacional nos próximos 10 anos. Muito bom. E para fechar, Leandro, se você tivesse que recomeçar hoje do zero e tua vida dependesse disso e faturar 1 milhão nos primeiros 12 meses, o que você faria? Por onde você começaria? Eu aprenderia a vender, sem sombra de dúvida. Cara, não tem nada melhor do que aprender a vender. Por quê? Porque para aprender a vender, você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que aprender storytelling, né? Você vai ter que pensar um mercado endereçável, foi aquilo que a gente falou, que o Flávio sempre repete, né? E que eu sempre repito também, porque eu acho essa forma que ele organizou o pensamento muito boa, que é, cara, qual o mercado endereçável? Para quem eu vendo? Qual é a história que eu vou contar para essas pessoas? Aí depois, por onde que eu vou distribuir esse produto e vou vender? Muitas empresas hoje não têm isso ainda estruturado. Então eu começaria vendendo, sem sombra de dúvida. Como meu lance é mais criatividade, provavelmente eu começaria fazendo venda através de lançamento digital também, porque por mais que o lançamento hoje não tá como outra época, que qualquer coisa dava 7 dígitos, 6 dígitos, 1 milhão. Cara, a modalidade de lançamento, quando o cara aprende a fazer um lançamento do zero, comprar um lead e à distância se relacionar via comunicação, copywriter, com esse lead, até fazer uma oferta e esse cara comprar, esse processo cria uma conexão neural na cabeça do cabra que ele nunca mais vira o mesmo, cara. Então, assim, eu lembro que quando eu ensinava lançamento, eu falava, cara, ainda que você não vá viver disso, você está desenvolvendo uma linha de raciocínio mental que você vai usar em tudo para a sua vida, porque é uma linha de longo prazo. Aprender lançamento te ensina a ter pensamento de longo prazo, porque você, cara, vai comprar um lead hoje para vender para depois. E aí, quando o cara não compra, você fala, beleza, mas talvez esse cara compre no meu próximo lançamento. Então, você está alimentando uma base de leads ali, ó, para um cara comprar daqui 6 meses, 1 ano. Você sai do curto prazismo, que é o maior câncer do brasileiro, e vai para o longo prazo, aprende o longo prazo. Eu era totalmente curto prazista, foi o lançamento que começou a me ensinar a dar uma visão mais, longo prazo. Aí você tem que aprender a conduzir a pessoa com uma comunicação, cara, o que pode ser mais importante nos dias de hoje de comunicação. Então, o processo de lançamento é um processo de venda mais longo ou processo de venda tradicional, que é aquele que nunca vai deixar de funcionar, que treina o cara para tomar muito não até que o cara se desenvolve, que é o processo comercial clássico. Perfeito. Que é, cara, todas as empresas que estão de pé, elas têm um comercial bem estruturado. Quem não tem comercial bem estruturado, está passando desafio. Muito bom. Leandro, uma palavrinha final para quem está nos acompanhando aqui, depois dessa maravilhosa aula que você deu. Aquele incentivo final, aquele empurrão final para todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom, obrigado pelo convite, irmão. Pô, uma honra estar contigo aqui, cara, de verdade. Parabéns pela história. Obrigado, pô, parabéns pela tua história. É super inspiradora, ouvi falar muito bem de você e estar aqui presencialmente, ouvindo aqui, olho no olho. Na casa do Storytelling. Na casa dele aqui, gente, dessa estrutura linda. A tua história, a tua trajetória e tantos ensinamentos, cara, tá explicado por que de tanto sucesso. Parabéns, de verdade. Vamos lá, se a gente nasce, a gente morre, entre uma coisa e outra, a gente escreve uma história, a gente tem que escolher com que caneta a gente vai escrever essa história. E praticamente está posto na mão de todo mundo 2 canetas. Ou você escreve na sua própria força, que é você tentando fazer as coisas do seu jeito, batendo cabeça ali, e você só acredita na força do teu braço, e às vezes sua mão cansa, a caneta falha. Ou você troca a caneta pela caneta daquele que te criou. Quando você troca a tua vontade pela vontade daquele que te criou, ele já tem um projeto para você precisa descobrir e vai ter que pagar um preço. Não que você não vai mais pagar um preço, mas você vai pagar um preço de uma outra forma. Porque quando as coisas derem errado, você vai ter convicção de que tudo aquilo está cooperando para o teu bem. Isso muda a vida da jornada do empreendedor. Tanto que não é incomum você ver empreendedores que são cristãos. Por quê? Porque o cara decidiu trocar a caneta e ele falou, cara, eu não quero fazer nessa história, dessa vida, que eu só tenho uma, eu não quero correr o risco de escrever a história errada. Qual história eu vim para viver? Cara, Deus sabe que história é essa. Jesus sabe que história é essa. Então, cara, o maior conselho de todos, troca a caneta. #troca a caneta. Pega a tua caneta hoje aí e fala, ó, Jesus, quero trocar a caneta contigo porque eu sei que você tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável e eu tô disposto a pagar o preço para fazer essa história que já existe no céu acontecer na terra exatamente como ela é no céu. Sensacional. Tamo junto. Mal, obrigado.